Lugar melhor que Hollywood para se ganhar dinheiro não existe. É onde a matéria-prima é o inconsciente coletivo. E isso é de graça, já está lá. É só usar. Filmes que rendem dezenas e centenas de milhões de dólares de bilheteria, passaram a ser normais devido aos seus roteiros e ao uso de imagens arquetípicas. Os roteiristas e diretores descobriram que pesquisar material psiquiátrico produzia lucros fabulosos no cinema. Um exemplo disso é a série Alien, cujo ser extraterrestre foi baseado no trabalho de Stanislav Grof. A receita do bolo é perfeita e basta fazer filme após filme e lucrar mais e mais. O que não se deve fazer é inventar arquétipo. Isso não existe. Só podemos usar os arquétipos que já existem no inconsciente. Caso se contrarie essa regra, o filme não dará lucro. Vejamos se ficou claro. A série Alien só deu resultado porque o formato do Alien está baseado numa forma arquetípica extremamente poderosa. O roteirista não inventou isso. Basta pegar os livros de psiquiatria e fazer o filme em cima da realidade. Quando se usa um determinado arquétipo, ele despertará uma específica resposta neuronal, provocando a emoção exata que se quer. Ao ver uma imagem ou ouvir um som, nosso cérebro produz endorfinas e neurotransmissores de acordo com a imagem ou som específico. Em seguida, o corpo fabrica hormônios e temos as emoções, sensações e sentimentos despertados conscientemente. Os atores conseguem vivenciar tão bem os arquétipos dos personagens, que o espectador tem seu ritmo cardíaco elevado sem perceber que é apenas um filme. As possibilidades são tão fortes que os diretores regulam propositalmente os efeitos, a fim de controlar a reação do público, a fim de manter o controle da situação. Existem casos reais de testes psicológicos em que, após a exibição de um filme, as pessoas quebraram o cinema inteiro. Isso já era esperado, mas mesmo assim foi feito o teste. Temos casos em que um filme provocou grandes mudanças após sua exibição, como nos filmes do diretor Stanley Kubrick. Nunca se deve menosprezar o efeito de um filme para mudar uma sociedade ou moldá-la como se quiser. Podemos criar uma cultura inteira em cima de um filme ou uma série. Wall Street, Blade Runner, Star Wars, Star Trek, Arquivo X, Matrix, O Senhor dos Anéis, são clássicos. Como os arquétipos permeiam tudo que existe através do inconsciente coletivo, proposto por Carl Jung, basta o diretor ativar um arquétipo no público que este reagirá imediatamente. Os filmes de terror são todos baseados em arquétipos deste tipo. Vejam que somente são usados monstros arquetípicos, para dar lucro. Não adianta inventar que não funciona. Isto é ciência. Quando se usa um arquétipo forte positivo ou negativo, o efeito é imediato e o lucro também. Basta acrescentar a criatividade do roteirista ou diretor na nova abordagem sobre o arquétipo. Porém, o arquétipo é o mesmo. A respeito dos arquétipos negativos, é preciso muito cuidado para se trabalhar com eles, visto que sua energia não é exatamente positiva. As questões fundamentais da vida são o melhor meio de usar um arquétipo no cinema com sucesso. Vejamos algumas delas. Vida e morte. Ritos de passagem. Deuses. Anjos e demônios. Personagens mitológicos de todas as culturas. Nascimento. Sentido da vida. Sacrifício. Filosofia. Sacerdote. Mago. Magia. Feiticeiro. Homem. Mulher virgem e pura. Mulher fatal. Prostituição. Adolescente. Rebeldia. Herói. Heroína. Vilão. Messias. Bem. Mal, vampiros. Ego. Renúncia. Soltar. Bondade. Beleza. Maldade. Honestidade. Desonestidade. Negócios. Escravidão. Liberdade. Juventude. Amor. Amar. Romance. Sexo. Nu. Despir-se e vestir-se. Fase oral freudiana. Ninfomania. Estupro. Símbolos sexuais. Fetiches. Medo. Enfrentar os desafios. Pequenos contra grandes. Fracos contra fortes. Polícia. Bandido. Sofrimento. Poucos contra muitos. Confiança. Fé. Coragem. Covardia. Honra. Justiça. Humor, comédia. Bobo da corte. Luta. Guerra. Disputas. Artes marciais. Samurai. Conquista. Cavalheirismo. Sadismo.
Masoquismo. Ganhar no último momento. Todas as classificações de doenças mentais e fobias são excelentes arquétipos para um filme de sucesso. Psicose é um clássico. Quanto à questão de induzir um estado emocional nos espectadores, Damasio conta que Hitchcock usava uma técnica simples que é a de suspender inesperadamente uma situação de tensão, levando ao bem-estar e à alegria. Usando-se arquétipos de tragédias e suspendendo a ação, obteremos este resultado. O filme Lolita de Stanley Kubrick é excelente exemplo de como se pode explorar a questão sexual de um modo sutil. Vejam a abertura do filme, que tem apenas um pé de mulher e porque ele foi proibido na França na época de seu lançamento. Apenas um pé de mulher é suficiente para ativar sexualmente o inconsciente coletivo de um país. Existem receitas bem simples, como um filme baseado num herói, na jornada do herói, como dizia o extraordinário mitólogo Joseph Campbell. Neste caso devemos ter um bandido ou monstro terrível a ser enfrentado, com inúmeros perigos pelo caminho. A ideia é provocar uma projeção total entre o fã e o personagem-ator. Toda história transmite um conhecimento sutil para o subconsciente, desta forma pode-se moldar o que o público sente e faz. Pode-se até criar uma nova religião como o Jedaísmo, que foi declarada como religião por dezenas de milhares de australianos no censo oficial feito lá recentemente. Basta colocar os arquétipos corretos na medida certa que o efeito é inevitável. O arquétipo do vampiro é campo fértil para inúmeros filmes e seriados de sucesso. Aliás, tudo que é terror e horror tem público garantido, pois está profundamente arraigado no inconsciente coletivo. Sugar a energia vital dos demais é algo bem comum, tanto do ponto de vista sexual como assexuado. O lado animal e primitivo é muito fácil de ser ativado, pois existe uma fina camada de civilização por cima dele. Deve-se estudar bem as patologias mentais para se fazer um monstro bem real ou o mais parecido possível com a realidade que pode ser veiculada no cinema. Lembrem-se de que o uso do arquétipo ativa sua ação, portanto, todo cuidado é pouco. Existem casos de tragédias pessoais após o diretor ter feito filme sobre satanismo. Arquétipos não são brincadeira. Para isso, os desenhos dos doentes mentais são material valiosíssimo de pesquisa e fonte de inspiração. Todo filme que mostrar o lado da sombra terá público certo, pois estará ativando a sombra de cada um. É por esta razão que esses filmes são dosados na medida certa, pois não existe limite sobre o que é possível fazer com o público. Cuidado ao mexer com estes arquétipos. Um mestre nesta área é Stephen King. Veja os filmes da série Hannibal, onde os atores relataram que tinham medo de entrar na cela dele. E estavam num set de filmagem. Quando se encarna um arquétipo, tudo pode acontecer. Por isso os atores devem ganhar tanto, porque o risco é muito grande. Vejam a excepcional atuação da atriz no filme Monster, ganhadora do Oscar. Veja o trabalho do professor Oliver Sultulteis, sobre a influência do cinema sobre os hormônios. Matrix, Existence, 13 Andar, são filmes imperdíveis pois mostram a questão da realidade e da ilusão de uma forma muito inteligente. Matrix mostra como se pode criar uma realidade virtual na mente de todo um povo e ninguém vê a realidade. Todo filme cujo enredo é penetrar na mente de alguém é garantia de sucesso. A série Scanners também é interessante, pois mostra as possibilidades de expansão da consciência, abarcando tudo que existe e tendo acesso a tudo no universo. O Corvo trata de morte e renascimento, que é básico na evolução da humanidade através dos rituais de morte e renascimento de todo o rito de passagem. Gerou vários filmes e um seriado. Todos os filmes do ator e diretor Kevin Costner exploram os mais diversos arquétipos e são excelentes. Leiam nas entrelinhas o que esses filmes querem transmitir. Por exemplo, O Extraordinário Campos dos Sonhos. A seguir uma lista parcial de filmes que abordam de maneira excelente inúmeros arquétipos. A lista de Schindler, a Liam Neeson politicamente incorreto, a Warren Beatty acerto final, a Jack Nicholson. Sociedade dos Poetas Mortos, a Robin Williams Amistad, a Morgan Freeman. 1492, Na Conquista do Paraíso, a Gerard Depardieu Desaparecimento de Garcia Lorca, Landy Garcia. Disputa em Família, Andy Garcia. Herói por Acidente, Landy Garcia e Dustin Hoffman Sempre Amigos, Sharon Stone. Gênio Indomável, a Robin Williams e Matt Damon Amor Além da Vida, a Robin Williams. Homem Bicentenário, a Robin Williams. Pat Adams, O Amor é Contagiante, a Robin Williams. O Homem que Fazia Chover, a Matt Damon. O Segredo das Águas, a Kevin Costner. A Árvore dos Sonhos, a Kevin Costner. O Campo dos Sonhos, a Kevin Costner. Um Mundo Perfeito, a Kevin Costner. JFK, a Kevin Costner. Dança com Lobos, a Kevin Costner. Robin Hood, a Kevin Costner. Os Intocáveis, a Kevin Costner. O Mensageiro, a Kevin Costner. O Jogo da Paixão, a Kevin Costner. Carta de Amor, a Kevin Costner. 13 Dias, a Kevin Costner.
A libélula, Kevin Costner Nixon. Síndrome nuclear, a Martin Sheen um homem sem face, a Mel Gibson coração valente, a Mel Gibson. O preço de um resgate, a Mel Gibson eternamente jovem, a Mel Gibson no limite, o Anthony Hopkins. Encontro marcado, o Anthony Hopkins e Brad Pitt extinto, o Anthony Hopkins. O paciente inglês. Além da eternidade, um Spielberg feitiço do tempo, a Bill Murray. O encantador de cavalos, o Robert Redford nada é para sempre, o Robert Redford. A negociação, o Samuel Jackson o carteiro e o poeta. Segunda chance, o Harrison Ford perfume de mulher, a Al Pacino. Fantasmas do passado, o Whoopi Goldberg e Jerry Maguire, a Tom Cruise. Voando para casa. Os anjos entram em campo, a Danny Glover Space Jam, a Michael Jordan. A teoria do amor. Forrest Gump, a Zero contador de histórias, a Tom Hanks o resgate do soldado Ryan, a Tom Hanks. À espera de um milagre, a Tom Hanks energia pura. O enigma do horizonte contato, a Jodie Foster sem medo de viver. Os Miseráveis. Os 5. Elemento, a Bruce Willis. Alguém para dividir os sonhos, a Danny Glover o oitavo dia. O pequeno Buda. Reação em cadeia, a Keanu Reeves o jardim secreto. A princesinha. Separados mais iguais, a Sidney Poitier honra e glória. Bofa mal com X Star Trek Star Wars. Carruagens de fogo fenômeno, a John Travolta. O quarto poder, a John Travolta a qualquer preço, a John Travolta. Michael Anjo e sedutor, a John Travolta segredos do poder, a John Travolta mera coincidência, a Robert De Niro. Fogo contra fogo, a Robert De Niro e Alameda Patino a missão, a Robert De Niro. Tempo de despertar, a Robert De Niro um domingo qualquer, a Al Pacino. O nome da rosa, Sean Connery Akira Kurosawa, diretor Woody Allen, diretor Stanley Kubrick, diretor Steven Spielberg, diretor Nell, a Jodie Foster. Bunny. Gideon, um anjo entre nós, Christopher Lambert a vida é bela. Matrix, a Keanu Reeves. 13, Andar Existens. O informante, a Al Pacino. Hurricane, o furacão, a Denzel Washington o gladiador. Um passo para a liberdade, duas vidas, a Bruce Willis lendas da vida, a Will Smith. Inteligência artificial, o Spielberg KPAX. Cine Majestic. O Senhor dos Anéis. Kill Bill. O dia depois de amanhã Van Helsing. Troia. Desenhos com abundância de arquétipos, e a Bela e a Fera. Pocahontas o Rei Leão. O Corcunda de Notre Dame e Hércules. A Espada Mágica Aladdin. A Pequena Sereia a Vida de Inseto Tarzan. Seriados, Arquivo X. Jornada nas Estrelas. Andrômeda Farscape Dead Zone Angel. Capítulo 6. Marketing político com arquétipos. Tudo o que foi dito antes pode ser aplicado ao marketing político. Em vez de termos um produto qualquer, temos um candidato. Da mesma maneira, procurar-se-á criar na mente do eleitor uma neuroassociação com determinado arquétipo, usando-se aparência, gestos, vestimenta, oratória, metáforas com arquétipos e outras formas arquetípicas. Gerando sentimentos agradáveis e fortes em relação ao candidato. Feito isso, a tendência do eleitor será repetir a visão-audição do mesmo, o que também serve de reforço. O próprio eleitor procurará o estímulo do candidato novamente. Isto atinge o eleitor no seu inconsciente, fazendo com que ele decida através das emoções. O número de eleitores que decidem racionalmente é muito menor do que os que decidem emocionalmente em quem votar. Todas as técnicas devem ser testadas antes da sua veiculação, para se ter certeza dos resultados. Isto é ciência e não envolve tentativa e erro. Usando-se um ou mais eleitores escolhidos estatisticamente de forma a corresponder ao público-alvo, pode-se fazer com que recebam os estímulos e avaliar as respostas. O importante no uso de arquétipos é que o eleitor, como qualquer consumidor, tem outras motivações além das racionais. Ele reage através de sentimentos, emoções, paradigma e o meio social. É fácil desencadear um impulso emocional em qualquer ser humano e esse meio é o mais eficiente para conquistar o voto ou fazer com que deixem de votar em alguém. A motivação afetiva e emocional pode ser induzida pelo uso adequado de um arquétipo. É importante anotar que sempre o ser humano racionaliza suas decisões, escondendo as emoções e justificando racionalmente seus atos, por mais absurdos que sejam. Portanto, ele sempre dirá que está votando porque é o melhor, mas o sentimento estará lá reprimido ou não. O arquétipo é um símbolo, que desperta emoções e sentimentos inevitavelmente. O eleitor procura um líder a quem seguir, o salvador da pátria, que expresse o que ele gostaria de ser. É uma projeção.
Usando-se um determinado símbolo teremos despertado dentro do eleitor os sentimentos que queremos e ele agirá em função disto. Caso esta questão simbólica não seja levada em conta, dificilmente o candidato terá chances contra outro que a esteja usando. Normalmente todos são orientados nesse sentido e ainda usarão arquétipos negativos contra os oponentes. Por isso é tão fácil construir ou desconstruir um candidato. O candidato não tem como impedir que os adversários usem arquétipos negativos associados a ele. Eles procurarão criar neuroassociações extremamente negativas para os adversários, sabendo que é tiro e queda. Daí ser da maior importância que o arquétipo associado ao candidato seja o mais forte possível, para evitar ser facilmente desconstruído. Veja a matéria publicada no jornal The New York Times de 25 de maio de 2004, com o título Campaign Ads are under fire for inaccuracy, de Jim Rutenberg. Exemplo de não desconstrução pode ser lido no site bbcbrasil.com no dia 25 de maio de 2004, no artigo Iraque vira questão central das eleições americanas, de Kyle Blinder. Atualmente fala-se muito sobre o carisma do candidato ou sua falta. Esse é um aspecto extremamente importante. O candidato carismático inevitavelmente estará incorporando um arquétipo poderoso, despertando emoções e sentimentos fortes nos eleitores. Estes passarão a idolatrar o candidato facilmente sem pensar muito. Lembrem-se de que é criado um sequestro emocional em milésimos de segundos e a partir daí a pessoa não escapa. Como a campanha demora muitos dias, o reforço diário consolidará o sentimento despertado. É preciso avaliar bem se o candidato consegue usar um determinado arquétipo, para despertar aquelas emoções de liderança, missão, misticismo, salvador da pátria, idolatria, etc. Caso o candidato não consiga vestir o arquétipo e só consiga usar o mais fraco, é preciso reavaliar a validade desta candidatura. Notem que os adversários usarão as mesmas fórmulas, portanto não haverá facilidades para um arquétipo fraco. Isso significa que antes de uma candidatura ser lançada, ela precisa ser avaliada em termos de marketing. Um político sempre está em campanha e é um tremendo erro aparecer na mídia após a eleição sem a vestimenta arquetípica que estava usando. O arquétipo ideal é o do líder que resolverá todos os problemas, salvará a pátria, o missionário, etc. Neste caso teremos a ajuda da teoria do rebanho, que diz que basta alguém dizer que sabe para onde vai e outros a seguirão. Isto é um fato e funciona. Somente é necessário despertar as emoções certas na hora certa. As pessoas não gostam de análises com muitas variáveis e simplificam tudo. Mostrando-se algo a ser seguido, que não envolva pensar muito, o sucesso estará garantido. É algo quase religioso ou místico, despertando as mesmas emoções que a pessoa tem em relação aos seus ícones religiosos. Ainda estamos longe de ter eleitores racionais. O ser humano atual é eminentemente emocional e afetivo. Mesmo em países anglo-saxões isso funciona e lá são considerados frios. Hoje em dia você pode notar que os candidatos até escondem a que partido pertencem, promovendo mais a si mesmos do que a uma determinada ideologia. Esta palavra até está fora de moda. Está se vendendo um produto para um consumidor que não tem ideologia definida, a maioria nem saberá o que significa isso e reagirá por sentimentos, emoções, sendo contraditório ao trocar de candidato no meio da campanha, dependendo do marketing usado. Tais pesquisas mostram justamente isso. O caminho mais rápido para conquistar ou perder o voto é o das emoções. Os adversários sabem disso e farão armadilhas emocionais para o candidato cair. Usarão as emoções negativas, algum dia no passado, expressadas impensadamente, emocionalmente e baterão nessa tecla até cansar. A desconstrução do candidato é feita com neuroassociações negativas, com o uso de arquétipos negativos, como imagens, sons, etc. Por exemplo, associar a imagem de um candidato, seja em foto ou filme, com um grito de dor ou horror, consciente ou inconscientemente. Com isso se desconstrói facilmente um candidato. Usarão montagens de vídeos, fotos, sons, associados com arquétipos negativos, destruindo em dias uma campanha trabalhada durante anos. É assim que o jogo funciona. O eleitor não vota no candidato, mas no arquétipo que o candidato estiver usando. Por isso que toda a aparência do candidato é importante, seus gestos, modo de falar, vocabulário, vestimenta, forma de olhar, de sorrir, comportamento, despertarão imediatamente emoções e sentimentos no eleitor. Este nem está prestando atenção no conteúdo racional da mensagem ou programa do candidato. Um pequeno deslize no olhar e o voto estará perdido. Os candidatos parecem não perceber que as câmeras nunca param de filmar quando eles param de dar a entrevista. Aquele detalhe de rispidez, menosprezo, raiva, enfim gestos arquetípicos ainda sendo gravado pelas câmeras, irá ao ar nos telejornais ou nos programas dos adversários, destruindo aquela campanha.
A neuroassociação é criada usando-se os arquétipos positivos ou negativos, para manipular a produção dos neurotransmissores no cérebro dos eleitores. Com a criação de endorfinas, serotonina, dopamina e outros, durante a exposição de filmes, fotos ou mesmo a presença física do candidato, estará garantida a neuroassociação do eleitor com o candidato. Usando-se arquétipos negativos pode-se fazer o contrário com os candidatos adversários, provocando aversão do eleitor em relação a eles. Todo candidato é um símbolo. Este símbolo pode ser um arquétipo ou não. Isso é extremamente importante porque a imagem que o candidato passa será vista pelo eleitor como um símbolo positivo ou negativo, forte ou fraco, queira ou não o candidato. Isto é um fato mental que independe da vontade do candidato, portanto ele terá que trabalhar com estes fatos reais para vencer a campanha. Toda vez que o eleitor tem uma percepção do candidato, é gerado dentro dele uma resposta bioquímica de acordo com o estímulo recebido pelo eleitor. A decisão do eleitor é em grande parte subjetiva e inconsciente. Motivada pela bioquímica que o eleitor nem sabe que existe, mas que faz com que ele se sinta de determinada forma em relação àquele candidato. Em vista disso, qualquer gesto ou omissão de gesto, postura corporal, posição das mãos, dos braços, olhar, vestimenta, câmera usada, ângulo de gravação, gerará uma resposta bioquímica no eleitor. Daí a importância do candidato associar-se a símbolos fortes e positivos. Heróis nacionais recentes ou não, cores, gestos, símbolos, aromas, formas geométricas, músicas, arquétipos históricos mesmo de outros povos, animais de poder, etc. Tudo pode ser usado associado ao candidato, promovendo uma imagem subjetiva na mente do eleitor, redundando na produção dos neurotransmissores que ele tanto deseja. O controle da motivação do eleitor pode ser feito com todos estes recursos, pois o arquétipo ou instinto já está latente na mente do eleitor, esperando ser ativado. Quantos eleitores fazem uma análise racional do programa do candidato e do seu partido? Normalmente o consumidor não distingue um produto do outro, mas sim a marca, o logotipo, a imagem, o arquétipo usado. A repetição da mensagem reforça o efeito bioquímico, tornando a mensagem praticamente irresistível. Quanto mais o eleitor ouvir a mensagem, mais ele desejará ouvi-la novamente. Está criado um círculo vicioso, que reforça a si mesmo. Na prática, o candidato faz o que o eleitor gostaria de fazer e é o mesmo efeito que os atores de cinema criam nos fãs. Lembre-se que os arquétipos produzem efeitos emocionais e afetivos, são imagens afetivas criando uma resposta inevitável dentro do eleitor. Uma neuroassociação é muito difícil de ser desfeita, pois necessitaria de técnicas terapêuticas para isso e o eleitor nem sabe que está neuroassociado. Os neurotransmissores criam um estado de prazer, recompensa, suprimem a dor, dão alegria, realização, estado de pico, satisfazem os desejos inconscientes de forma inconsciente, sendo racionalizados pelo eleitor como um efeito do candidato em si, que será procurado mais e mais já que o efeito é muito prazeroso. Está ativado o circuito de recompensa do cérebro. A questão em si se refere a que tipo de estímulos deve se sujeitar o eleitor. Aí está a chave do sucesso da campanha. O que colocar para que o eleitor veja e ouça? Qual o estímulo que dará a resposta adequada? Evidentemente que esse conhecimento é de posse de poucas pessoas, porque é extremamente eficiente. Isso levou muito tempo para ser descoberto, porque envolveu muita pesquisa e estudo. A comprovação laboratorial também é possível, embora seja cara e demorada. Isso no momento é irrelevante, porque através das pesquisas já se demonstrou que dá resultado. Seria apenas uma questão de ciência pura e os candidatos não estão interessados nisso. O importante é que arquétipos positivos e fortes dão resultados positivos e fortes, isto é, geram os neurotransmissores que provocam a neuroassociação. Criam emoções e sentimentos no eleitor, dos quais ele não tem como escapar. Em termos de comunicação, o produto é irrelevante, pois as técnicas funcionam em qualquer caso. Portanto, numa campanha a questão é, quantos votos eu quero ter? Qual o meu objetivo? Não é uma questão de se dá certo, mas de quão certo eu quero que dê. Você determina o quanto quer construir a sua imagem e ou desconstruir a do adversário. Depende também de quantas vezes você pode sensibilizar o eleitor com a sua mensagem. Não adianta ter a mensagem se você não pode colocá-la em todos os postes da cidade. Temos notado a quantidade de eleitores que votam contra alguém, partido ou política. Eles não votam a favor de algo, mas contra. Isso também pode ser criado na mente do eleitor, através da neuroassociação com arquétipos negativos ou fracos. Como os seus adversários farão isso inevitavelmente, fica ainda mais imperioso que o candidato faça uso dos arquétipos positivos para anular e impedir um mal maior ainda para sua campanha. Deixe de lado a questão racional e entenda que o voto será emocional e programado para ser assim. A questão da rejeição ao candidato está dentro destas características.
Por si só o candidato já tem um arquétipo predominante, implicando num público-alvo específico. Mudar isso é problemático e envolve uma análise aprofundada do candidato. Por isso disse que o ideal é que o candidato seja escolhido em função do seu arquétipo predominante. O trabalho será dobrado para se camuflar um arquétipo e introduzir outro. Neste caso, o marketing político é muito mais difícil do que num produto não humano. Durante toda a vida política do candidato, os eleitores foram recebendo estímulos, criando uma imagem arquetípica do candidato. Mudar isso envolve tempo e recursos, não devendo ser feito da noite para o dia. Por isso o partido precisa avaliar bem qual será o seu candidato e os adversários. Na verdade, isso deveria ser projetado com muitos anos de antecedência para garantir o sucesso. Mudar a imagem de um candidato em função de ocorrências partidárias momentâneas é muito arriscado devido à exiguidade do tempo disponível para impressionar a mente do eleitor. Na época das eleições, o tempo disponível para propaganda eleitoral é reduzido, sendo que entre as eleições é o momento ideal para se projetar a imagem desejada. Falando de outra forma, a conjuntura política pode mudar, mas o objetivo do partido permanece. Durante a campanha, as pesquisas mostram a evolução do candidato e dos adversários. Nessa hora é preciso muito cuidado, pois é necessário reforçar o arquétipo usado e anular as tentativas dos adversários de desconstruir. O eleitor avaliará quem fala a verdade ou não, através de gestos arquetípicos, palavras arquetípicas percebidos inconscientemente, mas que são racionalizados na hora de votar ou quando responde às pesquisas. O comportamento do candidato será essencial nestes momentos cruciais da campanha. Temos visto candidatos com a mão no bolso, braços cruzados, olhar desinteressado ou com raiva, respostas intempestivas, etc. O controle emocional do candidato é importantíssimo e deve ser cuidado ao extremo. Existem ferramentas que permitem ao candidato manter a calma na mais crítica situação de campanha. É inconcebível que uma campanha de anos seja perdida por uma resposta mal avaliada numa entrevista. O candidato está sendo promovido 24 horas por dia e precisa ter consciência disto. A forma certa arquetípica de falar, transmitir uma mensagem, seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, enfrentar condições que o tiram da zona de conforto numa entrevista, numa caminhada, enfrentando o eleito na rua, no corpo a corpo, deve ser transmitida ao candidato para que ele saiba como se comportar de acordo com o arquétipo escolhido. E seja programado para isso. Existem ferramentas que fazem isto e facilitam o controle emocional e mental do candidato. Também é possível escolher um motivo principal para a campanha e associá-lo a um arquétipo forte ou positivo. Já tivemos várias destas situações no passado e sempre funcionaram. Neste caso, além do candidato ser um arquétipo, ele ainda tem o reforço do próprio símbolo escolhido. É preciso avaliar antes qual neurotransmissor será ativado pelo arquétipo escolhido, caso contrário o efeito pode ser desastroso. Um exemplo forte é o V da vitória, que é percebido como as orelhas do coelho, um símbolo fálico. O mesmo se dá com o dedo indicador ereto, indicando o número 1, que é outro símbolo fálico, a mão fechada, a mão e o braço esticados, etc. Os arquétipos greco-romanos apresentam inúmeras possibilidades de exploração. Deve-se analisar bem qual será usado, porque o candidato incorporará as características do arquétipo. Escolhido um, podemos transmitir todas as características pertinentes ao candidato. De qualquer forma, a questão principal é o efeito emocional provocado no eleitor e isto pode ser mensurável. Os candidatos heróicos, que enfrentam qualquer dificuldade, com total autocontrole sob ataque dos adversários, com bom humor e perseverança, força hercúlea para conquistar os objetivos que favorecem o povo, são os mais populares. É o arquétipo da jornada mítica do herói, como descrito por Joseph Campbell. Este arquétipo é imbatível, pois o eleitor imediatamente sentir-se-á associado a ele. É verdadeiro, confiante, autodeterminado, íntegro, suporta as desilusões e sofrimentos da jornada, destemido e ousado. Evidentemente o eleitor tem a imagem do seu candidato gravada na sua memória, mas o que conta é a imagem emocional ou neuroassociação. A imagem provoca a produção dos neurotransmissores ou a captação destes. É necessário controlar essa captação para que os neurotransmissores fiquem o maior tempo possível agindo na bioquímica do eleitor. Quanto mais expostos ficarem os eleitores à imagem do candidato, mais isso acontecerá. Desnecessário dizer que candidatos atores ou comunicadores levam uma vantagem tremenda sobre os demais, já que estão acostumados a criar essa resposta no público. Os atores podem olhar nos olhos e mentir sem que ninguém perceba isso. Existe o caso de um ator que foi proibido pelo juiz de comparecer a um julgamento, pois ninguém saberia se ele falava a verdade. Quanto à comunicação do candidato deverá ser baseada em arquétipos já comprovados quanto à sua eficiência.
Quem escreve os discursos precisa prepará-los para captar o momento político e as aspirações dos eleitores, transformando-os em histórias compostas de arquétipos, que traduzam a mensagem a ser captada pelos eleitores. A história transmitirá emoções e afetividade, provocando a formação dos neurotransmissores nos eleitores ouvintes. Controlando a afetividade do auditório, comício, telespectador ou ouvinte, o voto estará ganho, porque entre a razão e a emoção, a maioria optará pela emoção. A reação do público será em conformidade com os arquétipos usados, isso pode ser medido e controlado pelo candidato. Não existe tentativa e erro neste assunto, estamos tratando de ciência do comportamento e isso é mensurável. Faz muito tempo que histórias, analogias, parábolas, etc. são usadas como o melhor meio de instruir alguém. Não há necessidade de lógica e raciocínio, basta uma história e tudo está feito. É preciso escolher bem as palavras e arquétipos, para se ter o resultado exatamente desejado. É por isso que determinados presidentes têm 4 redatores de discursos. Entre uma argumentação lógica e seus sentimentos, os eleitores sempre ficarão com os sentimentos, pois serão racionalizados para parecerem lógicos e racionais. Um exemplo disso é a questão do uso de cigarro e álcool. Racionalmente a pessoa pode saber os dados científicos provando prejuízo à sua saúde, mas emocionalmente gosta de usá-los e portanto, encontrará justificativas para tal. As emoções podem ser programadas totalmente e elas são controladas por um sistema cerebral distinto da parte racional. Poderá haver um conflito na mente do eleitor, mas ele sente-se bem vendo ou ouvindo um determinado candidato e isso faz com que ele decida-se. O problema é que todas estas ferramentas podem e são usadas pelos adversários em sentido contrário, isto é, para destruir a sua imagem ou desconstruí-la. Pode-se criar uma aversão tamanha a um candidato, que ele nem poderá mais sair à rua sem ser agredido. É em virtude disso que a política é a arte de conciliar conflitos. Já que é muito fácil seus adversários destruírem sua imagem. Voltando à geração das emoções ou produção dos neurotransmissores, devemos levar em conta a personalidade do candidato e avaliar até que ponto ele pode absorver um determinado arquétipo escolhido pelo diretor da campanha. Existem casos em que é impossível ao candidato incorporar o arquétipo e isso inviabiliza a campanha. Deve-se ter a humildade de reconhecer isso e abdicar em favor do partido. A incapacidade de incorporar o arquétipo será percebida inconscientemente pelo eleitor e determinará seu voto. A imagem emanada pelo candidato é tudo e deve ser minuciosamente determinada. Pode-se medir exatamente qual o efeito que se quer produzir no eleitorado, nem mais nem menos. Para ganhar um jogo, basta 1-0, não há necessidade de 10-0. Quando se trabalha com arquétipos isso pode ser exatamente medido. Uma imagem provocará especificamente uma reação bioquímica, que durará exatamente quanto quisermos dependendo da exposição do eleitor a ela. Este eleitor nunca saberá explicar o porquê de preferir tal candidato, mas sente-se bem em relação a ele. Note-se que o subconsciente faz uma análise imediata e instantânea do fato percebido. Ele não analisa linearmente, mas holisticamente, digamos assim. Isso ocorre em milésimos de segundo e um cartaz num poste visto de relance ganha uma eleição. Basta que este cartaz esteja no número certo de postes. O resultado da análise do subconsciente vem à consciência na forma de emoções e sentimentos e depois é racionalizado. O simples olhar do candidato no cartaz é capaz de ganhar a eleição e se vocês pensarem que existem bancos de dados com imagens de todos os tipos à venda por preços irrisórios, perceberão como é fácil fazer isso. Hoje em dia, vende-se softwares de manipulação de imagens e fotos, para qualquer um que queira usá-los e tenha um microcomputador à disposição. Saber qual imagem usar é que é a questão principal. Arquétipos não são brincadeiras de crianças e quem faz isso é como a criança que brinca com fogo. Tudo que existe é energia em suas mais variadas formas. Como não existe limite de poder para os arquétipos, é você quem tem de determinar o que quer fazer. Você pode ganhar uma eleição com 70% dos votos e o que faria a seguir? É como ganhar um elefante. Talvez fosse melhor ganhar por 51-49 e distribuir melhor as responsabilidades? Quando se usa arquétipos no comércio, consegue-se ver isso claramente todos os dias, mas na política só vemos de 2 em 2 anos. Por isso o eleitor não percebe que é a mesma coisa. Vejamos alguns exemplos da utilização de arquétipos em campanhas. Interessante verificar o que foi feito em 1976 na França, numa pesquisa de opinião com pessoas entrevistadas, que deveriam associar os candidatos a cigarra, formiga, corvo, raposa, carvalho, caniço, branco ou preto. Isto está relatado no excelente livro Formar a Opinião de Patrick Champagne. É um exemplo clássico do uso de arquétipos com fins políticos.
Outra maneira de usar é fazer uma associação entre candidatos e arquétipos, é colocar um quadro pintado atrás do candidato que está falando, com o quadro dividido claramente em duas partes, uma com as cores do próprio candidato a falar, com cores e formatos de arquétipos bons, fortes e positivos. Na outra metade, colocar as cores do candidato adversário com os formatos de ratos e monstros. O resultado é inevitável a favor do candidato associado com os arquétipos bons e positivos. Outra maneira de desconstruir o adversário seria projetar a palavra, desenho ou fotos de ratos ou outro arquétipo negativo, sobre algo que lembre o adversário. Colocar sons gravados em uma amplitude abaixo do som de primeiro plano, com o som de animais gritando ao serem mortos. Este som será exibido juntamente com a foto ou filme do candidato adversário ou quem se queira que a opinião pública fique contra. Isso já é usado nos filmes de terror com grande sucesso de bilheteria. Os livros de psiquiatria contêm extraordinário material arquetípico para destruir a candidatura de qualquer um. Tudo o que é usado nos livros e filmes de terror pode ser usado numa campanha política com os mesmos resultados. Levantar o braço direito até o alto da cabeça é um gesto arquetípico extremamente forte de inevitáveis resultados em termos de poder e autoridade para quem o usa. É a saudação dos romanos a César. Adicionar pessoas olhando de frente para quem levanta o braço é uma indução extremamente forte. Usar filmes com o manuseio de arquétipos tais como flores, panelas, bananas, etc. Uma maneira extremamente poderosa de usar os arquétipos é colocá-los dentro de uma história, associada aos candidatos adversários. Isto é praticamente indefensável e ganha uma eleição atrás da outra para que a usa. Notem que os políticos que perderam eram considerados imbatíveis. As possibilidades de gerar emoções e sentimentos são praticamente infinitas, dado o número imenso de arquétipos à disposição. Temos os gregos, romanos, egípcios, orientais, chineses, japoneses, hindus, celtas, anglo-saxões, germânicos, incas, maias, astecas, folclore brasileiro, indígena, africanos, literários, cinematográficos, modernos, fábulas, histórias em quadrinhos, etc. O importante é saber exatamente o resultado de um arquétipo, para usá-lo com sabedoria. Capítulo 7. Aplicações vendas. A área de vendas é extensa e inclui desde os vendedores que visitam os clientes, os profissionais liberais, os vendedores de sapatos em lojas, empresários, relacionamentos, entrevistas de emprego, postos de gasolina, imobiliárias, vitrines de lojas, som ambiente, aromas, institutos de estética, salas de negociação, lojistas em geral, etc. Vejamos um pouco mais sobre a escala de prioridades, conforme Maslow explicou. A venda deve ser dirigida de acordo com a classe social do consumidor. O consumidor pobre continuará pobre, mas se o produto induzir a produção de determinado neurotransmissor nele, ele ficará feliz e com o produto. Nesta situação estão aqueles da primeira fase da escala, a da sobrevivência pessoal, mas ele continua consumindo, principalmente por razões emocionais. Estes são os favelados, operários, empregados braçais, etc. Por exemplo, e agora as lojas de departamento têm até uma classificação de crédito para autônomo não legalizado. Eles compram, é o que interessa. Depois temos a classe média, que na escala está na fase sexual, da sobrevivência da espécie. Esses compram mais, porque o estímulo é sexual e todo mundo sabe como isso é forte. Mais forte que a libido, só a fome. Estes são gerentes, profissionais liberais, comerciantes, médios empresários, mensalistas, etc. Estes também não sairão desta classe, pois teriam de resolver a questão sexual para alçarem a próxima classe. Agora temos o terceiro nível, o poder. Aqueles que já transcenderam a questão sexual. O sexo não é mais a razão de viver dessas pessoas. Nessa classe estão os ricos, os muito ricos, os milionários e bilionários. Estes consumirão produtos altamente segmentados. Isto não quer dizer que não se possa vender produto de uma classe para outra. Nas favelas nós encontramos até carros caríssimos. O que demonstra que o importante para o consumidor é a sensação que o neurotransmissor provoca nele. Ele continua na favela, mas ter aquele carro induz a produção de determinado neurotransmissor, que é normal nas pessoas de poder. Essa emoção e sentimento vendem o carro para o favelado. É claro que as pessoas dirão que estão lutando para subir na vida e isso é mais uma prova de que é possível vender um produto da próxima classe para eles. Vejam como vendem as lojas de departamentos que vendem para a classe mais baixa. Praticamente tudo é venda porque sempre estaremos nos relacionando com alguém e vendendo nosso produto seja ele qual for. Em todas estas situações o uso adequado e correto dos arquétipos é de extrema importância, porque ele produz o resultado emocional que desejamos, entre outras coisas.
As possibilidades são infinitas e é necessário analisar com critério e cuidado o que se pretende naquela ocasião. Nunca é demais dizer que cada caso é um caso. Generalizar o uso dos arquétipos é correr o mesmo risco que não usar nenhum. Tudo depende de qual é o nosso objetivo, com quem vamos negociar, o que vender e para quem vender. Os alunos empresários costumam perguntar o que devem usar quando tratam com outros empresários. Parece óbvio que deve-se usar um arquétipo forte, para provocar uma impressão com muito impacto. Porém é preciso saber se isso não irá assustar ao outro, pois existem pessoas de todos os tipos em todas as áreas de atuação humana. Nesse caso o empresário seria afugentado e nós perderíamos o negócio. É por esta razão que não se pode simplificar demais a aplicação dos arquétipos. Eles devem estimular para que os negócios sejam feitos e não o contrário. Em todas as áreas e situações de relacionamentos e vendas os arquétipos aumentarão as vendas, até de forma impressionante, mas é preciso primeiro saber se o usuário está disposto a crescer tanto quanto os arquétipos podem propiciar. É comum o empresário dizer que quer crescer e quando isso acontece entrar em pânico. As pessoas tendem a não acreditar na eficiência dos arquétipos e quando veem os resultados estão despreparadas para eles. O controle da mente dos consumidores está nas mãos de quem usa o arquétipo correto na comunicação. É preciso apenas ser coerente com o arquétipo usado, pois inevitavelmente incorporaremos sua energia. Lembre-se que matéria é simplesmente energia condensada, segundo Einstein. Quando se coloca uma foto ou estátua em algum lugar, estamos manipulando energias poderosas ou fracas, positivas ou negativas, que imediatamente começarão a atuar. As alunas ficam surpresas quando suas empregadas domésticas pedem demissão uma semana depois de um determinado arquétipo forte desenhado num quadro ser exposto na casa. Temos caso de uma empregada que saiu uma semana depois para ganhar 5 vezes mais. Empresas de transporte que ganharam contratos importantes imediatamente depois de apagar um arquétipo fraco que estava pintado na parede e colocar um forte no lugar. Representantes comerciais que receberam ligações do exterior 2 dias apenas após terem instalado uma foto do arquétipo em seu escritório. Notem que esse representante não acreditou que uma simples foto pudesse ter um efeito tão grande. Os exemplos são inúmeros e em todos os cursos aparecem novos depoimentos de ex-alunos que estão aplicando os arquétipos em suas vidas. Toda a decoração da loja, indústria, escritório, consultório e demais instalações deve ser revista em função deste conhecimento. Todas as pessoas que virem o arquétipo serão influenciadas por ele, positiva ou negativamente, dependendo do arquétipo. Nesse caso o empresário que colocou o arquétipo será o mais afetado, pois seu subconsciente verá o arquétipo o tempo todo. Quanto maior a exposição a ele, maior o efeito. Numa residência todos serão estimulados a crescer e produzir sem cessar. Por isso é tão importante a decoração da residência. É importante rever a decoração da residência, porque podemos acertar tudo no escritório e quando chegamos em casa ficamos vendo um arquétipo negativo fraco ao lado da televisão, onde jantamos, dormimos, etc. É preciso cuidar o tempo todo dos estímulos que estamos recebendo, porque eles não são neutros. Como já expliquei, todas as percepções podem ser inconscientes e arquetípicas. É nesse âmbito que entram os aromas. Existem inúmeros aromas ou essências aromáticas, com os mais diversos resultados. Importante ressaltar que os aromas são processados diretamente pelo sistema límbico, independentemente do córtex. Isso faz com que as emoções sejam despertadas, sem que a pessoa possa controlá-las ou quando perceber isso já é tarde. É em virtude disso que se fala tanto dos feromônios, substância secretada que ativa a função sexual. Portanto, o ambiente de trabalho e negociação pode ser preparado com o aroma correto para aquela situação. O som ambiente deve da mesma forma ser alvo do maior critério na escolha das músicas. Nunca deve ser usada uma música cuja letra é negativa ou triste. Músicas que falam de perda, abandono, desilusão, coração partido e coisas assim são extremamente perniciosas e negativas. Evitarão que os preciosos neurotransmissores sejam produzidos na medida que precisamos. O movimento dos funcionários numa loja é de extrema importância, o qual é uma atitude arquetípica extremamente forte. O movimento é a base do universo. Em virtude disso, por exemplo, os vendedores de sapatos nunca devem ficar parados de braços cruzados. Neuromotivação. Toda motivação depende do nível de neurotransmissores. Um chicote pode motivar por um tempo, mas nunca criará aquela motivação de dentro, que é preciso para se fazer algo significativo. Os arquétipos criam a motivação que faz as coisas acontecerem e perduram nas pessoas por um tempo indefinido. Caso o leitor esteja procurando a resposta para a motivação real, somente com o uso do arquétipo correto ele conseguirá isso. Caso seja empresário, gerente de vendas, etc., isso terá ainda mais valor para ele.
Somente agindo no inconsciente encontraremos como mudar de forma definitiva para um novo nível de produtividade. Neuroprosperidade. Aqui estão dois exemplos de como os arquétipos podem induzir uma mudança de comportamento em Midas e Salomão. Estes são dois arquétipos que promovem prosperidade. É preciso vivenciá-los. Como um exemplo de que arquétipos são levados a sério pelos milionários, vejam The Midas List no site da Forbes.com. Todos os milionários usam o arquétipo Midas e outros tão poderosos quanto. Basta que uma pessoa mude de arquétipo e as coisas começarão a mudar na vida dela, de qualquer maneira. Não há forma de evitar, só com autossabotagem e voltando ao arquétipo antigo. No caso de empresas e países, a regra é a mesma. Por exemplo, por que os países da Ásia que crescem são chamados de tigres asiáticos? Por que tigres? Também é necessário tirar das casas, empresas, etc. todos os símbolos fracos, como patos na cozinha, pinguim, vacas, elefantes, tartaruga, coelho, bananas, monstros, ratos, aranhas, etc. Tirando todos os fracos e colocando no lugar os fortes, imediatamente o emocional começaria a mudar. Temos relatos de que em uma semana, uma empregada doméstica arrumou um emprego para ganhar 5 vezes mais. Empresas que passaram a vender imediatamente. Representantes comerciais que receberam ligações do exterior oferecendo representação. Indústrias, restaurantes, padarias, comércios, escolas, imobiliárias, etc. Arquétipos são energias e com energia não se brinca. Assim que um arquétipo forte for colocado no lugar do fraco, todos que têm contato com ele passam a crescer. Neurorelacionamentos afetivos. Nos relacionamentos a questão é a felicidade amorosa e isso mais do que nunca depende de arquétipos. Todo homem e toda mulher estarão vivenciando determinados arquétipos. Também estarão rodeados de estímulos positivos ou negativos. O que inevitavelmente afetará o nível de seus neurotransmissores. Como é possível um relacionamento feliz, sendo que um dos parceiros é infeliz ou patológico? É claro que isso é impossível. No entanto, as pessoas ficam tentando consertar o outro, sem perceber que ele está vivenciando um arquétipo. Somente com a troca deste arquétipo é que será possível uma real mudança. Como os dois parceiros podem ser felizes individualmente para depois serem a dois? Colocando de uma forma científica, a resposta é que eles devem ter seus níveis de neurotransmissores no estado ideal, pois assim estarão felizes. Isto pode ser feito manipulando-se os símbolos dos arquétipos requeridos. Também existem ferramentas que fazem isto automaticamente. Quando se está conquistando alguém é muito importante avaliar qual o arquétipo que você está apresentando ao parceiro e qual o dele. As mesmas considerações feitas no marketing político servem para conquista e sedução. Usar os arquétipos sedutores é tiro e queda. É por isto que se capricha tanto no visual, em perfumes, etc., quando se está conquistando. Criada a neuroassociação correta na mente do outro com respeito a nós, não há escapatória. Como os relacionamentos são quase que exclusivamente emocionais, é muito fácil manipular isso. Quando uma das partes é racional, fica mais fácil ainda conquistar o outro. Existem inúmeras técnicas de conquista, mas todas elas requerem uma associação bioquímica, que os arquétipos dão com muito mais facilidade. Após a conquista é indispensável manter o nível adequado de neurotransmissores em si e no parceiro, para que a felicidade não seja perdida. Lembre-se de que felicidade é uma questão de bioquímica. É claro que existem outros fatores, mas como já expliquei antes, com a dose certa de endorfina, serotonina, dopamina, etc., você será muito feliz, com toda certeza. A solução de um relacionamento infeliz ou mal terminado é possível com a utilização de um arquétipo extremamente forte, que anule as neuroassociações anteriores infelizes. Isto pode ser conseguido em alguns dias e você estará livre para um novo amor. Em todos os filmes românticos os arquétipos românticos são utilizados com total sucesso. Basta escolher o ator que já está vivenciando aquele arquétipo e tudo está fácil. Caso contrário será muito difícil ou impossível ter lucro. Por exemplo, temos atores que ganham 20 milhões de dólares por filme. Isso acontece porque ele já está praticamente o tempo todo vivenciando um arquétipo e nesse caso sua eficiência é total. Ele nem estará mais interpretando, estará vivenciando. Portanto, quando encontrar um parceiro procure sentir qual é o arquétipo que ele vive, pois assim você saberá tudo dele antecipadamente. Ter um bom relacionamento não é tão difícil assim, não é? Basta ter um pouco de conhecimento das emoções humanas e como elas se formam. Neurosexo. Vejam as pesquisas sobre a relação entre sexo e neurotransmissores. Estes são indispensáveis para um ótimo estado emocional e aptidão para o sexo.
Com a neuroassociação de um produto a arquétipos fortes e positivos, os consumidores ficarão com a produção adequada de neurotransmissores e poderão ter relações sexuais plenamente satisfatórias, associando-as ao produto com os arquétipos fortes e positivos. Além da evidente importância disto em relação aos relacionamentos. Veja o trabalho da doutora Emily Singer, sobre a atração sexual e as vogais dos nomes. Neuroestratégia e cenários estratégicos. Esse é um campo em que o entendimento dos arquétipos é extremamente importante, devido ao que está em jogo. Cenários são feitos para empresas e países. Para guerras e conquistas. Criar o cenário correto é extremamente difícil e valioso. Uma previsão ou projeção errada terá um custo elevadíssimo dependendo do tamanho do erro cometido. Estamos assistindo justamente isso nestes dias de 2004. Por que se cometem esses erros grosseiros? Porque as pessoas que fazem isto estão ignorando uma regra fundamental na arte da guerra e na lucidez. Veja o livro da guerra, Carl von Clausewitz. Outra variável é a perseverança e a constância. A capacidade de analisar friamente e eficientemente o cenário provável dependem do estado emocional perfeito de um comandante ou analista. É uma questão puramente emocional. Por mais inteligente e racional que seja, o estrategista tem de estar emocionalmente centrado para avaliar toda a situação. Clausewitz analisa extensivamente essa necessidade de objetividade e clareza mental. A quantidade de variáveis a serem analisadas é gigantesca e é praticamente impossível para um ser humano normal fazê-lo. Por isso são poucos os generais que ficaram para a história. Eram gênios da análise, do pensamento analítico. Como podemos conseguir um pouco desta capacidade total de análise? Como o marketing pode ajudar nisso? Por tudo que já dissemos sobre os arquétipos e neurotransmissores, o leitor já deve ter em mente que eles são extremamente importantes para as empresas e países. Um executivo ou general vivenciando um arquétipo poderoso, estará inevitavelmente com um nível de dopamina no auge. Igualmente para o caso de serotonina e endorfinas. Isto estando resolvido, o problema estará praticamente resolvido, porque só assim a mente humana estará livre para pensar analiticamente. Sem emoções negativas e perturbadoras. É o ideal mostrado na série Star Trek, pelo personagem Mr. Spock, o vulcano. Suas análises eram preciosas porque estavam destituídas de emoção. Permanecia centrado o tempo todo. É a mesma coisa que Sun Tzu diz no seu livro A Arte da Guerra. O segredo é o autocontrole total. Toda pessoa que consegue isto está usando um arquétipo extremamente forte e poderoso. Como os guerreiros samurais. A espada samurai e a vestimenta deles são exemplos perfeitos de poder e força. Antes de se fazer qualquer análise de cenários é indispensável que o analista esteja perfeitamente integrado em seu arquétipo e com um nível ideal de neurotransmissores. Nesse caso ele poderá fazer análises corretas, caso contrário será pura perda de tempo, dinheiro e vidas. O leitor pode ver pelas previsões econômicas publicadas e que depois não se realizam, como são falíveis essas previsões. Seguidamente todos erram e logicamente arrumam inúmeras desculpas para isso. A bolsa cai e ninguém conseguiu prever isso. Uma empresa quebra e ninguém previu. O petróleo sobe e desce. Guerras começam e não terminam. O que parecia fácil e era divulgado como fácil passa a ser extremamente difícil. Tudo isto acontece porque os analistas não estão de posse total do controle de suas emoções. Eles são tão emocionais quanto o investidor que coloca suas economias nas mãos deles. Relembrando, e sem o nível adequado de dopamina e serotonina, nenhum ser humano poderá fazer análises confiáveis. Acredito que ficou claro por tudo que já foi dito, que usar a ferramenta certa e o arquétipo certo é indispensável para desenhar cenários estratégicos de qualquer espécie. Imobiliárias e empreendimentos imobiliários. Ter o cenário estratégico correto para o lançamento de um empreendimento imobiliário é de extrema importância. Quantos projetos fracassam por falta de uma previsão correta do mercado? Todo empreendimento está debaixo de uma situação de mercado ou de um arquétipo. Por mais abstrato que seja um assunto, isso não deve impedir o empresário de usar este conhecimento em seus negócios. Saber com antecedência se o empreendimento será um sucesso, se terá problemas ou se fracassará, é de valor inestimável. Quantos imóveis estão à venda dependendo de questões arquetípicas para a concretização da venda? Lembre-se de que tudo envolve pessoas. Compradores e vendedores. Tudo é psicologia, tudo é marketing, tudo é arquétipo, tudo tem um fundo mitológico. Este não é um livro de mitologia, é um livro de vendas, como já expliquei. O poder de um pensamento depende do seu nível de abstração. Por exemplo, um servente de pedreiro e um engenheiro civil. Quem é mais poderoso? Qual o nível de pensamento abstrato que um servente de pedreiro tem? Qual o nível de um engenheiro?
Deu para entender que quanto mais abstrato, mais poderoso é o pensamento. Por isso a física é a mãe de todas as ciências. Quem sabe fazer uma bomba de hidrogênio? Estou ressaltando isso, porque o assunto arquétipos e mitologia é muito abstrato para a maioria das pessoas, mas isso não invalida o seu poder de ação. O importante para o empresário é que essa abordagem vende, resolve problemas, antecipa lucros e prejuízos, etc. A questão de venda de imóveis, sejam quais forem, depende do arquétipo que está sendo usado na venda e propaganda do mesmo. Trocado o arquétipo, o imóvel será vendido. Temos vários exemplos disto. O imóvel está associado a um determinado arquétipo ou energia. E isso é o problema. Quando falo energia, estou falando do ponto de vista da física quântica. Tudo é energia, sendo manifestada como partícula ou onda. Portanto, estamos falando de algo bem real quanto ao seu imóvel. Ele é composto de átomos. Os arquétipos polarizam qualquer coisa de forma positiva ou negativa. É como a eletricidade, tem dois polos. Existem várias maneiras de explicar uma coisa ou fenômeno. O dono do imóvel ou a própria imobiliária, usando um determinado arquétipo, sabendo disto ou não, polarizou o imóvel com uma carga positiva ou negativa. Para facilitar a venda é preciso mudar a polarização ou mudar o arquétipo, tanto faz a terminologia. O importante é que funciona. O leitor dono de imobiliária ou corretor de imóveis deve estar achando incompreensível esta explicação e lhe dou razão. Agora, se eu dissesse que mudando a energia do local é possível vender qualquer coisa, o leitor acreditaria? É para aqueles que não acreditam que preciso explicar tudo isto acima e o restante do livro. O importante é que os resultados aparecem e não é isso que importa. Vender e receber sua comissão? Vendedores devem ser pessoas práticas, caso contrário terão de mudar de profissão. Esportes. Todos os esportes podem ser otimizados com o uso de arquétipos pelos seus praticantes. Não existe limite para isso. Só depende do atleta e de seus técnicos. Já são utilizadas técnicas mentais e de visualização em vários esportes, mas a parte emocional ainda pode ser muito melhorada. Como os arquétipos são imagens afetivas, eles induzem a uma performance superior sempre que forem devidamente utilizados. Este é um conhecimento que vale ouro realmente. Futebol. Escrevi futebol, mas quero dizer todos os esportes em geral. No esporte de competição é onde os neurotransmissores são mais importantes. Toda a competição está na dependência do emocional dos jogadores. Jogadores experientes de anos de profissão tremem antes de entrarem em campo, por estarem com os níveis de dopamina abaixo. Até hoje no esporte profissional os arquétipos não são utilizados. E quando o são, é de uma forma muito fraca. Vi pessoalmente casos em que a direção da instituição mandou apagar um tigre pintado na parede do quarto de lutadores de judô. Eu pergunto ao leitor, é para competir ou não? O time entra em campo para vencer ou não? Vai-se a uma Olimpíada para vencer ou não? Para ser realmente competitivo é necessário usar arquétipos extremamente fortes e poderosos. Caso contrário, é pura hipocrisia e um desrespeito ao torcedor. Existem ferramentas extremamente poderosas de se induzir um estado elevadíssimo de preparação mental e emocional num atleta. E isso sem usar nada antinatural, nenhum doping, nada anormal. Usando-se simplesmente o que a natureza já nos forneceu, em arquétipos. Os gregos eram mestres nisso. Não é por acaso que as Olimpíadas nasceram lá. Porém, o conhecimento dos gregos de 2400 anos atrás ainda não foi resgatado pela humanidade de hoje. Até hoje não são utilizados os conhecimentos que eram comuns naqueles dias. Imaginem a que ponto o esporte chegaria com o uso correto dos arquétipos. Segundo dados divulgados na última Copa do Mundo, o futebol mundial gira em torno de 250 bilhões de dólares por ano. Com todo este capital em jogo, o conhecimento e a tecnologia explicada aqui ainda não são utilizados. Estou dizendo isso porque já é tempo de levarmos o esporte a um novo patamar de eficiência e realização. Resumindo, tudo que o atleta vê e ouve influencia no seu mental e emocional, através do nível de seus neurotransmissores. Existem outras influências que os arquétipos provocam, mas para provar cientificamente o que digo é preciso falar de neurotransmissores, pois podem ser medidos. Desta forma, toda a decoração do clube, da concentração, do som ambiente e outras ferramentas deve ser controlado pelo técnico e pela comissão técnica. Atualmente vejo as notícias de times milionários querendo controlar a vida extraclube do jogador, pois o seu rendimento em campo é fraco. Justamente nesses jogadores que valem fortunas é que seria necessário aplicar os arquétipos, para manter o investimento rentável. Por outro lado, é possível aplicar um arquétipo em um jogador iniciante e transformá-lo rapidamente em um grande jogador e vende-lo com muito lucro para todos.
É possível formar grandes equipes e craques com muito pouco investimento, tendo enorme lucratividade. O passe do jogador vale de acordo com o arquétipo que ele estiver vivenciando. O time inteiro será competitivo dependendo do arquétipo que estiver sendo vivenciado pelo grupo. Tudo isto está à disposição. Mas depende de se entender o que são arquétipos. Boxe. Quanto mais competitivo o esporte, mais influência têm os neurotransmissores. São eles que dão a força mental e emocional para competir. Como são produtos naturais do cérebro, sua eficiência pode ser facilmente comprovada. O uso de um arquétipo forte e positivo teria um efeito tremendo sobre um lutador. É possível criar vários campeões com esta tecnologia. Automobilismo. À medida que chegamos perto dos extremos do potencial humano é onde veremos mais facilmente o efeito arquetípico em ação. Um piloto precisa de milésimos de segundo para fazer a diferença. Essa diferença é o que podemos ter com o acréscimo de um arquétipo poderoso em nossa vida. Um pouco mais de neurotransmissores faz a diferença entre um campeão e os demais. Tudo pode ser ativado e melhorado no atleta com o uso destas ferramentas. O potencial humano é enorme e pode ser utilizado num nível ainda não atingido. Estética. Institutos de beleza são locais excelentes para o uso de arquétipos fortes e positivos, sem causarem nenhuma percepção racional do que está acontecendo. Nestes lugares é comum o uso de quadros e pinturas. Deve-se utilizar os arquétipos corretos para atingir o estado mental e emocional desejado nos clientes. Também é possível o uso de aromas arquetípicos, que são percebidos diretamente pelos sistemas cerebrais ligados à emoção. Desta forma, o sucesso e prosperidade destas empresas é muito fácil de ser conseguida. Marketing pessoal. O valor de um profissional depende da imagem que ele transmite aos demais e que os demais conseguem perceber nele. Isto já diz tudo a respeito da importância de viver um arquétipo. Os demais sentem no nível inconsciente o seu arquétipo e, sendo ele forte e poderoso, seu valor será enorme. Todas as demais técnicas dependem da questão inconsciente, que só pode ser atingida com ferramentas no nível inconsciente. Somente no nível arquetípico seu poder total será totalmente aproveitado e utilizado. Isso depende totalmente do nível de dopamina, serotonina, endorfinas, etc. Usando o seu arquétipo correto, todas as demais técnicas mentais, apresentação, vestuário, oratória, etc., poderão ser usadas ao máximo. Por exemplo, como colocar a capacidade de oratória em alguém que está vivenciando um arquétipo fraco, inseguro, tímido, etc. É necessário trabalhar na base, no inconsciente, para termos resultados eficazes. Portanto, é necessário trocar o arquétipo da pessoa para que os resultados apareçam. Isso é inevitável. Televisões e rádios. Para se elevar o nível de audiência de um programa é necessário trocar a decoração do estúdio, colocando-se arquétipos fortes e poderosos, de acordo com o nível de audiência que se quer obter. Não existe limite, tudo é possível. Basta determinar qual é a audiência desejada para o programa e colocar no ar os arquétipos determinados para este resultado. Como já explicamos, o consumidor reage de acordo com suas neuroassociações, isto é, com o nível de neurotransmissores associados a determinada emissora, programa, apresentador, decoração, assunto, etc. Manipulando o estímulo podemos regular a quantidade de neurotransmissores que os espectadores têm. Caso eles se sintam bem, alegres, felizes, fortes, vendo determinado programa, eles continuarão vendo e atrairão novos espectadores. Evidentemente que isso pode ser feito em todos os sentidos. Já estou dizendo isso antes que o leitor comece a pensar em casos negativos que dão muita audiência. Acho que isto já ficou explicado anteriormente. Nosso objetivo é aumentar a prosperidade de todos, por isso estou explicando como aumentar de uma forma positiva. Aumentar a audiência de forma negativa é perfeitamente possível usando os arquétipos negativos, que inevitavelmente dão muita audiência, como já foi explicado na parte do cinema. Deve-se dar especial atenção ao som, pois o som provoca ressonâncias em tudo à sua volta. Usando-se sons arquetípicos poderosos está garantido resultado positivo. Existem músicas, assuntos, temas e outras formas arquetípicas sonoras que garantem o sucesso de qualquer programação. Temos um caso de uma rádio que usou um tema musical épico para atingir o primeiro lugar em audiência e logo depois retirou o tema do ar, pois já tinha atingido o que queria. Caso o tema continuasse no ar, o ouvinte desta rádio é que cresceria sem parar. Entenderam como funciona a coisa? Tudo é possível com arquétipos. Artistas. Para o caso de atrizes, dançarinas e as artes em geral, esse assunto é do maior interesse. Pois trata-se da aplicação do inconsciente para divulgar o artista. A arte já é algo que é fruto do sentimento, da sensibilidade do artista, portanto, algo que sai do seu inconsciente.
Desta maneira é muito fácil para o artista usar os arquétipos no seu trabalho, pois ele já está em contato com eles normalmente. O artista tem um canal aberto com o inconsciente, pois é de lá que vem sua arte. Vejam o caso de Mozart, por exemplo. Um artista que seja bem orientado no uso de arquétipos no seu marketing pessoal, com certeza atingirá o estrelato em pouco tempo. Vejam os atores que protagonizam temas épicos. Tornam-se superstar da noite para o dia. Basta usar o tema do herói para se tornar superstar. Apenas é preciso tomar alguns cuidados quando se mexe com arquétipos. Por exemplo, o ator Brad Pitt em Troia faz o papel de Aquiles e teve problemas durante as filmagens no tendão de Aquiles. Deu para entender. É impossível encarnar um arquétipo e não ter os resultados que ele tem. O sucesso é garantido em qualquer utilização de arquétipos, para o bem ou para o mal. Em vista do explicado, não há problema para crescer em qualquer carreira. Se há problema é por falta de orientação adequada na questão arquetípica. Música. Toda música provoca uma ressonância à sua volta, atraindo imediatamente a vibração correspondente a ela. Existem sons arquetípicos que produzem alegria, felicidade, crescimento, prosperidade, saúde, etc. Outros produzem resultados negativos, como depressão, tristeza, desemprego, pobreza, suicídio, doença, etc. Tudo isto pela reação provocada pelo som que ativou ou não a produção dos neurotransmissores. Lembre-se de que todo arquétipo é uma imagem afetiva, isto é, produz sentimentos e emoções. Logo, ele é positivo ou negativo, forte ou fraco. Não há como escapar disto. Não existe arquétipo neutro. Vejam o livro Nada Brahma de Joaquim Ernest Behrend, sobre a música e o universo da consciência. É preciso o máximo de cuidado com o som ambiente em casa e no trabalho. Todo o som ambiente dos shoppings deveria ser cuidado com a máxima atenção, mas não é isso que acontece. Os lojistas estão perdendo vendas com as músicas negativas que os consumidores estão ouvindo. Podemos criar a reação emocional exata que queremos dependendo da música que ouvimos. O som é talvez a mais poderosa forma de energia, pois tudo emite som e vibração. E vibrações atraem vibrações semelhantes. Da mesma forma que conhecemos a pessoa pelos arquétipos de sua decoração, as conhecemos pelos arquétipos musicais. Os gregos sabiam que existem dois tipos de amor, eros e ágape. A música comercial tocada nas rádios comerciais, em sua quase totalidade é baseada somente em eros. Quanto mais libido tiver na música, mais ela venderá. A produtividade do ambiente de trabalho depende de que som é ouvido. Seu marketing também e suas vendas também. Empreendimentos da noite. Este é outro tipo de empreendimento que deve cuidar com desvelo da decoração. O uso correto dos arquétipos provocará a devida sensação e emoção nos clientes. Todos os sentidos podem ser ativados e comandados para o resultado que se quer. É tudo uma questão de bioquímica cerebral. Dado o estímulo, é inevitável a resposta. Sabe-se que se o cliente obtiver a resposta bioquímica que deseja, o resto é irrelevante. O sucesso está garantido. Decoração de ambientes. Toda decoração envolve a questão dos arquétipos. O uso de arquétipos fracos ou negativos, sob a forma de quadros, estátuas, posters, etc., inevitavelmente trará fraqueza para a vida da pessoa. O arquétipo induz uma resposta coerente com a sua essência. Pessoas que usam arquétipos fracos terão resultados fracos em suas vidas. Pessoas que usam arquétipos fortes e positivos terão resultados fortes e positivos. Isso é inevitável. Isto é marketing pessoal. A decoração de uma casa mostra bem a questão da escala de prioridades de Maslow. A pessoa quer mostrar aos demais que está subindo na vida. Como já explicado em vendas, é possível vender móveis caros para pessoas pobres ou de classe média por esta razão. Atente-se para o formato dos móveis e que neurotransmissores eles induzem. Todo símbolo induz. Quando uma pessoa olha a sua decoração, ela já sabe quem você é emocionalmente. Porque a sua decoração induz uma resposta bioquímica. Você passa a ter ou não os neurotransmissores necessários dependendo da decoração que usa. Avalie pelos seus conhecidos e amigos. Qual a decoração da casa deles e como é a vida deles? Usam estátuas e quadros de símbolos fracos ou negativos? E quantas pessoas você conhece que usam símbolos fortes e positivos? Você pode conhecer a pessoa sabendo que símbolos ela usa. Em virtude disto, é muito importante ter cuidado com a decoração de sua casa e de seu escritório. Meu conselho é retirar toda a decoração fraca e negativa e substituí-la pela forte e positiva. Veja qual a simbologia que os pobres usam e qual a dos ricos. Não é uma questão de material, se é de ouro,
prata ou qualquer metal precioso. A questão é o símbolo em si. O arquétipo que está sendo usado e está atraindo energia coerente com ele para o usuário. O usuário inevitavelmente encarnará o arquétipo, mais cedo ou mais tarde. Veja a decoração dos usuários de drogas e você entenderá o que estou dizendo. Só existem consumidores de drogas porque faltam a eles os neurotransmissores necessários à alegria e bem-estar. Portanto, para resolver esse problema também, é preciso tratar com os arquétipos corretos. Escolas e cursinhos para vestibular. Para os estudantes que querem o máximo de utilização de seu potencial, o marketing também tem algo a contribuir. Já explicamos que a pessoa está vivenciando um determinado arquétipo na sua vida. Nessa situação ela está tendo um determinado resultado e isso fazendo o máximo de esforço. Estou falando do caso de uma pessoa que não consegue aprovação nos exames vestibulares ou em qualquer outro concurso. Para resolver isso precisamos mexer no arquétipo sendo usado. Adotando-se outro, a produtividade aumentará exponencialmente. Isso vale tanto para a parte mental como emocional. Como este assunto está na fronteira da ciência, até hoje não foi utilizado pelas escolas e cursinhos. Fica, portanto, a cargo dos pais dos alunos a decisão de implementar novas técnicas para aumentar a competitividade dos seus filhos. As possibilidades nessa área também são infinitas. É preciso apenas ter a mente aberta para as novas descobertas da ciência. Por definição, o cientista deveria ter mente aberta para as novas descobertas, mas na realidade existe uma resistência enorme ao novo. É como se fosse uma religião, um dogma. Quantos cientistas foram condenados ao ostracismo em vida porque ousaram mostrar ou descobrir coisas que invalidavam o conhecimento aceito em sua época? Tenho certeza pela minha experiência que são poucos os pais que teriam abertura de mente suficiente para entender o que estou explicando aqui e aplicá-lo em seus filhos, mas para aqueles que não têm medo do desconhecido não existe limite de crescimento. Bancos. Quantos bancos no Brasil já quebraram depois de mudarem suas propagandas para usarem arquétipos fracos? Vários. Não darei nomes porque não é necessário. O leitor atento já deve ter em mente alguns exemplos disto. Conhecimento é poder. Aqui estamos tratando exatamente disto. É preciso ter alguns cuidados quando se difunde determinado conhecimento. O escritor Tom Clancy, no seu livro A Soma de Todos os Medos, descreve como se construir uma bomba atômica e no final do livro ele explica que alterou a física explicada para evitar que esse conhecimento fosse usado por pessoas erradas. É exatamente disto que estou tratando aqui. Esse conhecimento é extremamente poderoso e para bom entendedor meia palavra basta. Para os bancos é extremamente importante terem um cenário estratégico correto. Qualquer má avaliação da conjuntura econômica pode ter graves consequências para a instituição. Vejam quantas advertências o Federal Reserve está fazendo e como essas advertências estão sendo tratadas. Já disse que para fazer análises corretas é preciso ter o nível correto de neurotransmissores e isso depende de arquétipos. Isso é indispensável para ter um raciocínio claro e analítico. Um simples problema emocional particular pode invalidar toda uma análise de probabilidade de cenário. E no caso destes cenários cor-de-rosa que vemos todos os dias publicados, vejam a realidade do noticiário e comparem com as previsões cor-de-rosa. Isso chama-se visão romântica da vida, para dizer o menos. O leitor colocaria seus investimentos nas mãos de pessoas com essa visão de mundo? Quem está cuidando dos seus investimentos tem total controle emocional para tomar as decisões corretas de compra e venda. Depois que o leite estiver derramado, não adianta chorar. Empresas e empresários. O mesmo vale para as empresas. A decisão está nas mãos de executivos que precisam ter total autocontrole emocional. Isso só se avalia corretamente quando os problemas aparecem e aí já é tarde demais. Qualquer sinal de instabilidade emocional é um alerta que precisa ser cuidado o quanto antes. Nossa era é a da instabilidade. Nada é certo para amanhã. Como navegar num mar de ondas de 30 metros? Enfiar a cabeça na areia e fingir que não existe o problema não é a solução. Nunca houve tanta concorrência e turbulência como agora e isso aumentará nos próximos tempos. Agora a novidade é que um gigante comercial precisará aterrissar e não sabem se fará de forma leve ou pesada. Estão vendo como as notícias aparecem do nada e aí o problema vira moda? As medidas de prevenção a isso teriam de ter sido adotadas antes. Agora já é quase tarde demais. É isso que estou explicando quando falo de análises feitas sem controle emocional. Julgar ou achar que tudo dará certo porque queremos que seja assim é algo infantil. Como confiar num cenário feito com esta emoção e sentimento? 10 minutos antes do Titanic bater no iceberg tudo estava bem.
Quando se projeta um determinado cenário estratégico, é comum ter uma visão cor-de-rosa dos resultados do empreendimento. Para ter uma visão equilibrada é preciso que o analista esteja equilibrado. Por incrível que pareça, é uma questão emocional. A pessoa não tem como fugir desta situação. Vejam bem as projeções e os resultados. É preciso ter o equilíbrio ideal para se chegar o mais perto possível da realidade. Existem situações arquetípicas, que se não forem identificadas serão desastrosas para a empresa e seus empresários. Isto tudo pode ser identificado por uma análise arquetípica. Somente com uma abordagem arquetípica será encontrada uma solução para um problema arquetípico. Não adiante tapar o sol com a peneira. Quando se tem pneumonia, não adiante tomar remédio para dor de cabeça. Parece óbvio, não? Mas, quantos empresários agem racionalmente? Pense nisso. Salas de negociação. Com a definição da decoração do ambiente, mesa, cadeiras, som, aroma, etc., de forma a usar determinados arquétipos, podemos induzir um resultado na negociação para o sucesso ou não. E as pessoas nem perceberão o que aconteceu. É possível controlar todas as emoções durante a reunião para que não fuja ao nosso controle. É por esta razão que os países levam até 6 meses para definir o formato da mesa e a composição das cadeiras. Prestem atenção nas negociações diplomáticas e isso ficará claro. Tudo é calculado para se conseguir um resultado positivo ou negativo. Nada acontece por acaso. Quando se invoca um determinado arquétipo, o resultado é inevitável. Não existe margem de erro nisso. É ciência. Treinamento de funcionários. Escolher funcionários que usam arquétipos fraquíssimos é uma receita certa para o fracasso da empresa. Como competir nesta era tendo funcionários sem força? Isso parece óbvio, mas não é o que acontece na prática. Principalmente na equipe de vendas, isso é fundamental. É possível montar uma super equipe de vendas, composta de machos alfa e mantilôs trabalhando pela empresa. Basta que o gerente seja também um macho alfa. Quando isso não acontece, o gerente escolherá vendedores mais fracos do que ele prejudicará toda a empresa. Já vimos N casos como este. Na América existem empresas de bilhões de dólares que aplicam este conceito com total sucesso. A eficiência dos vendedores depende totalmente do equilíbrio ótimo entre os neurotransmissores dopamina, serotonina, endorfina e GABA. Quando estes estão balanceados, o vendedor é capaz de enfrentar qualquer cliente, rejeição e fazer mais e mais visitas. Vendedores são importantíssimos para a empresa, mas o que dizer das recepcionistas e telefonistas? Elas são o primeiro contato da empresa com o mercado. Só no atender o telefone o cliente já sente como é aquela empresa. Uma secretária, recepcionista ou telefonista que depende de seu relacionamento afetivo para ser produtivo ou não, é um problema para a empresa. Esse problema pode ser facilmente resolvido usando-se arquétipos fortes. A empresa não pode depender dos altos e baixos emocionais de suas funcionárias e funcionários. Seleção de funcionários. Já ficou mais do que comprovado que os funcionários executivos denominados macho alfa são os mais rentáveis para a empresa. Estes executivos são caracterizados por sua ambição, competitividade e domínio territorial. Essas são características de determinados arquétipos e podem ser implantadas e potencializadas nos candidatos. É preciso saber de antemão quem é o candidato como arquétipo. Estabelecer o seu perfil psicológico a nível de inconsciente profundo. Daí não haverá erro na contratação. Voltamos a insistir que selecionar funcionários fracos levará a empresa à falência. Os concorrentes não estão aí para brincadeira e o mundo dos negócios não é um parque de diversões. Por exemplo, conhecemos um manual usado pelos compradores de uma determinada empresa que ensina como triturar os vendedores do fornecedor. Como esses vendedores, que podem ser os seus vendedores, poderão se defender e competir com tais compradores? Somente pessoas preparadas emocionalmente para a competição nesse nível poderão sair vencedores. Isto depende vitalmente do nível de dopamina. Todo o nosso comportamento está regulado bioquimicamente por esses neurotransmissores. Isso é capacidade cerebral. Isso pode ser implantado e controlado na medida que se quiser. Secretárias. Secretárias estão na dependência do emocional do chefe. Se o chefe é instável emocionalmente, a secretária está em apuros. Como mulher, ela já está ao sabor dos níveis hormonais durante o mês, que podem ser exacerbados pelo estresse diário. Como administrar isso? Através do controle dos níveis de neurotransmissores, principalmente serotonina e endorfinas. Usando-se as ferramentas e arquétipos convenientes, isto estará resolvido e o chefe ficará muito mais contente com o desempenho da secretária. Imediatamente ela estará num nível de controle emocional superior.
além de ser muito mais competitiva dentro da empresa. Para o chefe que deseja eficiência, não há mais que este caminho e orientar sua secretária para usar os arquétipos fortes e positivos. Acidentes de trabalho. Este item afeta a imagem da sua empresa e, portanto, merece atenção. Conhecemos um caso em que uma empresa de 4.000 funcionários tinha ocorrências diárias de acidentes. Iniciado um trabalho em nível emocional e identificados os funcionários suicidas. O número de acidentes caiu para zero durante 68 dias. Após isso, o trabalho foi suspenso e os acidentes voltaram. Este é um exemplo cabal de que é possível resolver esse problema e minimizá-lo ao máximo. Basta implantar uma metodologia arquetípica que determine uma elevação do nível do instinto de vida e diminua o nível do instinto de morte dos funcionários. Estes são arquétipos que podem ser manipulados num ambiente de trabalho de várias formas e com várias ferramentas. Os acidentes de trabalho estão diretamente relacionados aos níveis de neurotransmissores dopamina, serotonina, endorfina e GABA. Oratória. Esta é uma habilidade crucial para quem quer galgar altos postos em qualquer área. O dom da oratória é um arquétipo que pode ser implantado na pessoa. E pode ser melhorado em quem já tem o dom naturalmente. Quantos executivos, políticos, pastores, etc., são deficientes em oratória? Este é um problema no nível do inconsciente só e isso poderá ser resolvido. Os arquétipos são ferramentas poderosas porque aumentam o poder pessoal, empresarial ou nacional de forma instantânea. Arquétipos não demoram para agir. Imediatamente você sentirá seus efeitos, porque eles induzirão a produção dos neurotransmissores em milésimos de segundo. E farão de forma contínua, enquanto estiverem sendo trabalhados por você. Quando a pessoa precisar depor numa delegacia, numa defesa de tese, numa comissão parlamentar de inquérito, etc., ela precisará de toda a preparação mental e emocional possível. Existem ferramentas que tornam isso possível. Isto significa que qualquer pessoa pode desenvolver um nível excelente de oratória. Apenas com o uso de determinados arquétipos. Com eles nada é impossível. Advogados. Para os advogados, os arquétipos são de extrema importância. Uma excelente defesa do seu cliente depende de quais arquétipos o advogado está vivenciando e o seu cliente também. Por exemplo, num depoimento numa delegacia, num júri popular, numa comissão parlamentar de inquérito, etc., a preparação mental e emocional do cliente é crucial. Todo o trabalho do advogado pode ser perdido, no caso de uma resposta errada do cliente, por uma falha de controle emocional. É preciso estar preparado a nível inconsciente e isso só com ferramentas especiais é possível fazer. Não preciso citar nomes, já que são de ampla divulgação na mídia, mas ministros de Estado de países do primeiro mundo, quando vão depor em alguma comissão, são preparados por especialistas antes de seu depoimento. Nada é deixado ao acaso ou espontaneamente. No caso de jurados é tomado o mesmo cuidado. Caso o jurado esteja com determinado arquétipo, ele antecipadamente já tomou uma decisão, independentemente do que ouvirá no julgamento. Por exemplo, o Orestes, arquétipo com rígido senso de dever. Identificar esses jurados é indispensável. Já fui jurado e pude testemunhar o que estou relatando. Este é o trabalho de um consultor de júri. Existem ferramentas que permitem total controle emocional em qualquer circunstância. Sem necessidade de nenhum controle adicional do usuário, já que elas trabalham a nível inconsciente e funcionam automaticamente. Portanto, ter uma ferramenta desta é de valor inestimável para o advogado. A mente de uma pessoa sob pressão pode ser muito traiçoeira. Programas mentais são extremamente poderosos e fáceis de implantar. Qualquer lapso pode pôr tudo a perder. Vejamos alguns exemplos. A. Um condenado à morte concordou em participar de uma experiência, já que estava condenado mesmo. Em vez de ser executado por outro meio qualquer, ele teria os pulsos cortados e sangraria até a morte. Vedaram seus olhos, colocaram um balde embaixo dos seus pulsos, passaram um metal pela pele, que não cortou seus pulsos e deixavam cair gotas de água nos pulsos e escorrerem pelo balde. Depois de um certo tempo ele estava morto. Sem perder uma gota de sangue. O que a mente acredita ela realiza. Imagine o que um arquétipo pode então fazer com sua mente. B. Uma pessoa ficou presa num vagão refrigerado e entrou em pânico. Ninguém conseguiu ouvi-lo e ele escreveu uma frase de despedida aos parentes. No dia seguinte foi encontrado morto, mas a refrigeração estava desligada e havia circulação de ar no vagão. Ele morreu porque acreditava que ia morrer. C. Pessoas que recebem uma sugestão de que um pedaço de qualquer material leve é super pesado, não conseguem levantá-lo de forma alguma. D.
Se você disser para uma pessoa ter cuidado para não tropeçar ou gaguejar em determinada situação, pode ter certeza de que acontecerá justamente isto. Existem inúmeras maneiras de pôr um programa negativo em alguém. Por um programa positivo, que não precise do esforço pessoal do usuário é a questão. Esta ferramenta existe. Habilidades humanas. É possível aumentar as habilidades humanas com o uso de arquétipos específicos. Qualquer habilidade pode ser melhorada consideravelmente estimulando-se o inconsciente a agir. Não existe limite para isso, dependendo apenas da vontade pessoal em progredir. Qualquer área de atuação pode ser melhorada substancialmente. Associações comerciais. Acreditamos que a prosperidade de seus membros seja do interesse da associação. Este conhecimento é essencial para a prosperidade do nosso país. O problema do desemprego seria rapidamente resolvido se todos soubessem como crescer. Existe um enorme mercado externo a ser conquistado. Basta que os empresários usem os arquétipos de prosperidade e crescimento. Os países líderes do mundo já os usam com total sucesso. Só que os arquétipos não são propriedade de ninguém. Todos podem usar. Aquele que for mais determinado na sua aplicação terá mais resultados. Portanto, este conhecimento está à disposição das associações comerciais e sindicatos patronais para que todos tenham a oportunidade de crescer o que quiserem. Isto não aconteceu ainda porque não quiseram utilizar este conhecimento. Não é por falta de conhecimento que existe crise e desemprego. É por falta de aplicação do mesmo. Temos inúmeros exemplos de clientes que cresceram imediatamente ao usar os arquétipos. O que existe é autossabotagem. Esse é o maior problema. As pessoas recusam a usar os arquétipos porque sabem que o que está descrito aqui funciona e se tiverem os neurotransmissores na medida certa terão de crescer queiram ou não. Terceiro setor. O problema deste setor é usar o arquétipo errado. Em vez do arquétipo da ajuda, o que precisam é do arquétipo de fazer acontecer. Bastaria uma simples mudança de atitude para tudo estar resolvido. Agora os problemas do setor estão maiores ainda e está chegando a hora em que terão de tomar decisões cruciais. É preciso sair do pensamento de pedir ajuda e implantar um pensamento positivo de ação. É preciso ter uma mentalidade empresarial para resolver isso. Essa postura de carência faz com que haja perda de neurotransmissores e isso agrava o problema. Invertendo-se a postura e usando-se os arquétipos fortes e poderosos, imediatamente seriam atraídos os recursos e condições necessários. As agências de publicidade já detectaram um enorme potencial de faturamento para este setor, mas a questão é mudar a forma de pensar. O que está descrito neste livro resolveria isso prontamente. Telemarketing. Este tipo de empresa depende do estado emocional de seus operadores para ter sucesso. Operadoras vivenciando arquétipos fracos são ineficientes em vender. Pela voz o cliente já percebe que algo está errado com aquela pessoa. A fraqueza do arquétipo é passada através da voz. É necessário um treinamento especial em termos de arquétipos para que as operadoras usem a capacidade de seu inconsciente na venda dos produtos. O estado emocional é fruto do nível de neurotransmissores e isso pode ser controlado nas operadoras. É preciso ressaltar que elas trabalham com um nível alto de rejeição e isso é extremamente negativo em termos de níveis de neurotransmissores. Isto é, o próprio trabalho já é um problema em si, para manter o nível alto. Por esta razão, esses funcionários precisariam de mais atenção ainda. Sindicatos de trabalhadores. Os sindicatos poderiam contribuir muito mais com o desenvolvimento de seus afiliados, passando para eles o conhecimento de como é possível crescer e prosperar. Seria muito mais útil e eficiente. Caso os empresários não queiram crescer, bastaria o sindicato passar o conhecimento e os próprios trabalhadores seriam empreendedores e o desemprego estaria resolvido. Como sempre, basta trocar de arquétipo e os resultados aparecerão imediatamente. Como em tudo na vida, não existe almoço grátis. É preciso pagar o preço do crescimento. É um problema parecido com o do terceiro setor. Não existem mais empreendedores porque as pessoas não sabem como podem ter sucesso nos seus empreendimentos. É preciso uma abordagem a nível inconsciente e arquetípico. A partir da presença dos neurotransmissores certos, o crescimento é inevitável. Este conhecimento está à disposição dos sindicatos, como sempre esteve à disposição das associações comerciais. Associações de empresários. As associações de todo tipo podem beneficiar seus membros com a difusão deste conhecimento. Isso permitiria o crescimento de todos os seus membros e a geração de uma enorme riqueza para todos. Os problemas podem ser resolvidos, mas é preciso mudar de atitude, de arquétipo e de estado emocional. No ser humano tudo é praticamente emocional. Quando isto está mal, nada pode ser resolvido.
Simbologia é a chave do crescimento e da prosperidade. Logotipo, marca, símbolos, arquétipos, tratam da mesma coisa. Todas as sociedades usaram símbolos para crescerem. Todos os impérios fizeram assim e fazem assim. Não é uma questão de não saber o que fazer. Todos os problemas podem ser resolvidos e o leitor pode crescer imediatamente, independentemente do mercado, pois quase ninguém usa esse conhecimento no mercado. Quem sair na frente leva uma vantagem enorme. Símbolos geram sentimentos, que são produto de reações bioquímicas no cérebro. É tudo ciência. Não existe variável oculta nisso. Usado o símbolo correto é inevitável o crescimento. É só uma questão que fazer. Países. O marketing de países também deveria utilizar o conhecimento dos arquétipos, pois é extremamente poderoso. Aqui já estamos na área da estratégia. O que me vem à mente neste momento é, por exemplo, o problema atual sobre os prisioneiros do Iraque e o tratamento que vem recebendo. Todo um esforço enorme de diplomacia pode ser perdido, porque não se avaliou o arquétipo envolvido em determinadas pessoas. Um estudo realizado há décadas atrás em psicologia, detectou que mais ou menos 65% das pessoas podem usar de tortura contra outro ser humano. Ora, se fizermos uma análise nas pessoas que estão envolvidas com presos, será fácil detectar a presença dos arquétipos de torturador e estrupador. Não existe nenhum mistério nisso. Há décadas isso já foi estudado. Portanto, o problema não é resolvido por outros motivos e não por falta de conhecimento. Usando a terminologia dos interrogadores, quando você quebra um preso, você muda o arquétipo dele. Sem saber, você está invocando um outro arquétipo e os resultados não se farão esperar. Arquétipos são como física. Você entenda ou não, ela está sendo aplicada a você. Um indígena na Amazônia pode nunca ter ouvido falar de Isaac Newton, mas a lei da gravidade continua funcionando para ele. Ele pode nunca ter ouvido falar de Jung, mas os arquétipos continuam funcionando nele. Este é o problema de se ter conhecimento ou não. É por isso que na prática não é necessário ensinar física ao indígena, basta ele saber que não deve saltar da árvore. Basta um cacique e um pajé para o problema estar resolvido ou nem ser criado. Porém, se nem o cacique nem o pajé ouviram falar de Newton ou Jung, a situação ficará complicada. A receita para o crescimento e a prosperidade já é conhecida, conforme o leitor pode ler em A Riqueza e a Pobreza das Nações, de Landis, ou em A Grande Transformação, de Polanyi. A questão sempre é mental, no sentido de que nós escolhemos com que símbolos queremos trabalhar e eles governam nossas emoções, através dos neurotransmissores. Adotando-se a simbologia correta, uma pessoa, empresa, instituição ou país terá de crescer. Vejam o que John Naisbitt fala sobre simbologia no livro Paradoxo Global e entenderão a importância de um arquétipo para um país. O comércio exterior de qualquer país poderia ser muito beneficiado com o uso de arquétipos de crescimento econômico. O número de pessoas envolvidas em comércio exterior num país é relativamente pequeno e poderia receber o treinamento adequado para implementar agressivamente as exportações do país. Essa atitude de vender com eficiência é produto da existência de determinados neurotransmissores. É preciso insistir nisso até que seja entendido. Partidos políticos. Os partidos teriam muito a lucrar usando a simbologia correta para atrair os eleitores para si. Tudo o que foi dito sobre marketing político se aplica aqui. Os partidos poderiam crescer aceleradamente se usassem as técnicas já descobertas pela ciência. Partidos que usem arquétipos fortes crescerão sem parar, como vários exemplos da história confirmam. Como sempre, não é uma questão de como fazer e sim de fazer. Os partidos encarnam determinados arquétipos e seus membros inevitavelmente também. Isso cria um círculo vicioso. Estimular a presença de neurotransmissores poderosos dentro dos membros de um partido é essencial para o seu crescimento. Existem inúmeros exemplos históricos disto. Hospitais. Os hospitais teriam muito a ganhar trocando a simbologia usada para arquétipos positivos e fortes. Como a atividade da maioria dos hospitais envolve doença e morte, é indispensável uma mudança de simbologia e arquétipos. Temos inúmeros depoimentos de funcionários de hospitais sobre os problemas emocionais que enfrentam por terem de lidar com a doença e a morte. Justamente esses funcionários teriam de ter acesso a ferramentas arquetípicas para equilibrarem a produção de seus neurotransmissores. Contracapa. Este é um livro sobre controle da mente através do uso dos arquétipos. A importância dos arquétipos até hoje não foi entendida. O quanto eles influem na vida das pessoas, instituições e países. Seu uso no marketing propicia um elevadíssimo grau de resultados que não poderiam ser obtidos de outra forma. Podem ser aplicados em todas as áreas de atuação humana, com pleno sucesso.
São ferramentas extremamente poderosas, para moldar qualquer tipo de reação emocional e mental, em quem quer que seja. São de importância extrema para todos aqueles que querem ter sucesso nesta era tão competitiva. De fato, é impossível competir com alguém que já conhece este assunto, sem que nós mesmos também o conheçamos. Agora este conhecimento está à disposição de todos que tenham interesse em progredir sem cessar.